Nosso estudo de hoje é a lição 115 do livro Palavra da Vida Eterna, com firmeza. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Palavra de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Nos dias de aflição e desencanto, o trabalho no bem é semelhante à marcha do viajor sob tempestade alternada em fogo e gelo. Conheces possivelmente dias assim. Desilusões alcançaram-te a alma, afeição de granizo arrasador. Calúnias espancaram-te o sentimento como brasas chambejantes. Perseguições gratuitas aparecendo quais torrentes de enxurgo grosso, dificultando-te os movimentos. Crises morais reportaram da estrada a guisa de labaredas incendiando-te o refúgio. É como se todas as circunstâncias te induzissem ao entorpecimento e ao desânimo. Às vezes, quase só perguntas pelas esperanças, pelas promessas, pelos sonhos, pelos amigos. Ainda assim, persevera no serviço e prossegue adiante. Os companheiros que exterminaram intentos nobres e votos edificantes, tanto quanto os que desprezaram projetos superiores e abandonaram as boas obras, voltarão mais tarde ao labor reconstrutivo, retomando o serviço que a vida lhes assinala no ponto justo em que praticaram a deserção. Ninguém se eleva sem atender às imposições da subida. À face disso, todo esforço no bem, por mínimo que seja, redundará invariavelmente a favor de quem o realiza, porque toda ação pela felicidade geral é concurso na obra divina. Desse modo, mesmo que todos os acontecimentos exteriores conspirem contra nós, permaneçamos fiéis ao trabalho do Senhor, estendendo o bem a todos os que nos cercam, na certeza de que o trabalho em nome do Senhor não é em vão. Interessante que, fazendo a leitura desse texto de hoje, eu estava lembrando que aqui no Brasil, como na grande maioria dos países do mundo, o homem, quando completa 18 anos, ele é obrigado a se alistar no serviço militar. E não foi diferente comigo, eu acabei servindo durante um tempo no Exército Brasileiro. E eu me lembro que quando a gente estava no Exército, a gente passava por situações que pareciam querer o tempo todo colocar a gente em teste mesmo, né? Situações de acampamento, principalmente, situações que exigiam da gente assim, um certo equilíbrio emocional. Mas quando terminou esse período, foi informado para a gente que, na verdade, a gente estava sendo testado, foi até informado para alguns, né, como é que foi a avaliação de alguns naquele momento, porque a gente vai aprendendo com os espíritos que você reconhece o verdadeiro valor do ser humano quando você dá poder a ele ou quando coloca ele em momentos de crise, para saber como ele vai agir, né? E exatamente dessa maneira acontece com todos nós que estamos aqui na Terra. A Terra, de uma vez por todas, não é um lugar de férias, não é um lugar de lazer. É uma grande escola de aprendizado. Então, todos, sem exceção, que estão aqui na Terra, vão passar um dia por desilusões, como ele fala aqui, por calúnias, perseguições gratuitas, crises morais. A gente vive aquele momento de busca, o tempo todo, busca pelo melhor emprego, busca pela profissão, busca pela construção da família, busca por criar os nossos filhos, busca por envelhecer bem, por manter um padrão de saúde mental, de saúde física, mas querendo ou não querendo, vai acontecer dias de aflição e de desencanto. E para que servem esses dias de aflição e de desencanto? São testes, porque na verdade o verdadeiro servidor, ele tem que estar pronto, preparado para esses momentos de crise, não tem jeito. Então, tem gente que já passa por esse teste de maneira mais direcionada. Eu falo dessa maneira porque eu me lembro até de um amigo uma vez, ele recebendo a informação, nós estamos nessa encarnação desenvolvendo essa virtude. A virtude da paciência você só vai começar a desenvolver daqui a 2 ou 3 encarnações. Ele parou, ele ficou meditando naquilo, falou, caramba, então nem começou ainda. E a gente vê realmente pessoas que parece que a vida o tempo todo fecha a porta para eles e parece até que Deus não existe, ou se existe, está castigando o tempo todo. Mas, na verdade, não é isso que acontece. A gente percebe que quando a gente passa por momentos de dificuldade e supera esses momentos, a gente fica preparado para novos desafios. Tem muita coisa que aconteceu, por exemplo, na minha vida, que quando vem acontecer de novo, eu falo, meu Deus, lá vamos nós de novo.
mas já tenho a experiência de ter superado da primeira vez. Então, ele coloca aqui pra gente, ó, nos dias de aflição e desencanto, qual é o segredo pra gente? O trabalho no bem é semelhante à marcha do viajor sob tempestade alternada em fogo e gelo. Então, o que ele fala pra gente? Começou a acontecer esse tipo de coisa, trabalho no bem. Não tem jeito, é a maneira da gente modificar a nossa psicosfera, é a maneira da gente obter ajuda dos amigos espirituais, é a maneira da gente perceber pessoas passando por problemas e dificuldades muito maiores que a nossa e demonstrando uma prova, dando uma prova de resignação e de força o tempo todo, e a gente vai um ajudando o outro nessas provas mais duras. Mas ele fala que tem desilusões que alcançam a gente como se fosse um granizo arrasador, aquela chuva de granizo que destrói totalmente. Tem calúnias que espancam o sentimento da gente como se fosse brasa. As perseguições gratuitas. Quando ele fala de desilusões, eu me lembro de uma vez, o próprio André Luiz, no livro Busque e Achareis, ele fala assim, desilusão, significado, encontro com a verdade. Fomos nós que fantasiamos a verdade, acreditando numa verdade alternativa que não era verdade, era mentira. E quando ele fala de calúnias, alguém está acusando a gente de alguma coisa e muitas das vezes até tendo razão do que acusa. Agora, quando eu falo perseguições gratuitas, esses são testes de verdade. São testes principalmente para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, porque tem pessoas que, enquanto escutam a crítica feita a outra, elas ficam sossegadas, mas quando a crítica é para ela mesma, elas viram verdadeiros leões ou leoas, né, em busca de uma defesa. E, na verdade, a melhor defesa que a gente vai encontrar é calar a boca e continuar trabalhando. Não tem jeito, é a melhor maneira. Crises morais também, que repontaram da estrada à guisa de labareda. Todas as circunstâncias parecem induzir a gente ao entorpecimento e ao desânimo, que antes era chamado de tédio, a melancolia, e agora, nos dias atuais, é chamado de depressão, e em alguns momentos até evolui para a síndrome do pânico, embora sejam quadros diferentes, até com diagnósticos e remédios diferentes, mas também acabam tendo aí um pedacinho do que a gente está falando. Às vezes quase só perguntas pelas esperanças, pelas promessas, pelos sonhos, pelos amigos. Mas mesmo assim, persevera no serviço e segue adiante. Porque todos aqueles que, quando esbarraram com esses testes e abandonaram esses testes, encontraram caminhos de mais e mais e mais sofrimentos. Eu conheço pessoas, então, que todas as vezes que tiveram um sofrimento profundo, mesmo sem ter condição alguma, começavam a fazer grandes eventos e cozinhar para um montão de gente que precisa. Enfim, é a maneira da gente ocupar a nossa mente. A gente tem que conseguir driblar esse sentimento e mostrar aos pouquinhos que a gente tem condição, sim, de lidar num ambiente adverso, o tempo todo em sintonia com o Pai. Vamos lembrar, gente, que aquele que é o nosso mestre, aquele que é o maior representante nosso aqui, que é o nosso guia e modelo, que é o caminho, a verdade e a vida, vamos lembrar o caminho completamente contrário que ele teve, de ser acusado da maneira como ele foi acusado, coroas de espinho que a gente não consegue nem imaginar a dor que aquela coroa na cabeça deve fazer, o escárnio todo que ele percorreu na Via Crucis, e ele não tinha absolutamente nada do que ser acusado e passou por aquilo. Foi o maior voto, maior prova de devoção, maior prova de obediência, né, que a gente vai encontrar na história da humanidade, ao amor, uma prova de amor a Deus. Porque ele chega um momento que ele até vira para o pai e fala, pai, tem como me afastar esse fardo? Não. Logo em seguida, é sua vontade, a sua vontade vai ser cumprida. Então, o penúltimo parágrafo, ele fala que ninguém se eleva sem atender às imposições da subida, e a face disso, todo esforço no bem, por mínimo que seja, redundará invariavelmente em favor de quem o realiza. Sempre trabalho no bem, trabalho que nos faça nos sentir útil e que a gente perceba realmente que está sendo em proveito de algumas pessoas. Por isso que a escolha, ela é livre, a gente escolhe aquilo que a gente mais gosta. Tem gente que prefere trabalhar em hospitais com doentes, outro com moradores de rua, outro com essas necessidades mais emergentes. Mas a gente vai se preparando com essas necessidades a entender que as necessidades estão em todos os lugares. Vão estar dentro da nossa casa também com a nossa família, o mais próximo de nós, né? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.